Boa noite, casa. Estamos juntos mais uma vez, nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo. Convido você a orar comigo. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua boa mão estendida sobre nós e te damos graças, Jesus, pela tua presença conosco e pelo teu acolhimento de cada um de nós nesta santa, bendita e maravilhosa roda de conversa que é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco, por nos ter contigo. Amém. Então, recebo cada notícia maravilhosa, extraordinária. Recebi mensagem dos meus amigos lá de Nova York, ou New Jersey, mais precisamente, o Daniel e o Luiz, fazendo casa lá. E eu mando um beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês, o grupo na sua casa. E nós estamos tenho insistido que os nossos encontros são uma roda de conversa. E eu queria dar a você as minhas 3 regras para uma boa roda de conversa. Quando é que essa roda de conversa é boa? O que tem que acontecer nessa roda de conversa para ela valer a pena? Então eu tenho 3 regras, 3 dicas para você. Para mim, uma roda de conversa boa é aquela que obedece 3 regras. A primeira delas é escutar sem interromper. Quando alguém estiver falando, deixa a pessoa falar, não interrompa, deixa que ela vá até o fim. Se você tiver uma observação, um comentário, alguma coisa, guarde, espere, não fique interrompendo, não faça a parte, não faça parênteses, deixe que as pessoas falem. Numa roda de conversa como essas que nós estamos cultivando, o incentivo é que você fale do seu coração. Então, quando as pessoas estão abrindo o coração, não é bom interromper. Não interrompa uma pessoa que está abrindo a sua alma, abrindo o seu coração. Então, a primeira regra, escutar sem interromper. A segunda regra de uma boa roda de conversa, acolher sem julgar. Não julgue, nem com seus olhos, nem com as suas expressões faciais do tipo, não fique espantado com o que você ouve a história das pessoas, não emita juízo de valor, não critique, não condene, apenas acolha. São histórias de dores, histórias de conflitos, são dúvidas, são frustrações, são angústias, e também são alegrias, são vitórias, são testemunhos da bênção de Deus. Então, acolha, chore quando as pessoas compartilharem a sua dor e se alegre quando elas compartilharem as suas vitórias, as suas alegrias, mas evite fazer comentários e especialmente não julgue, simplesmente acolha. Primeira regra, escutar sem interromper. A segunda regra, acolher sem julgar. A terceira regra, partilhar sem aconselhar. Se você tiver alguma coisa para falar, fale de você, fale da sua história, fale do seu coração. Numa boa roda de conversa, a gente fala em primeira pessoa. É muito comum que nas rodas de conversa as pessoas dizem assim, o brasileiro não sei o quê, a igreja não sei o que lá, nós precisamos mais, ou não fale dos outros, fale de você, fale como você se sente, fale o que você pensa, fale a sua experiência, e pense que a sua experiência ela é única, ela é singular, ela é irrepetível. Ela pode ser útil para alguém. A maneira como você viveu, resolveu suas questões, pode ser útil para alguém, mas não é regra para a vida de ninguém mais, é apenas a sua experiência. Então, fale em primeira pessoa. Partilhe
mas não fique dando conselhos e apontando o que as pessoas devem fazer ou deixar de fazer. Conte a sua história, conte a sua experiência com Deus. Então, a primeira regra, escutar sem interromper. A segunda regra, acolher sem julgar. A terceira regra de uma boa roda de conversa é partilhar sem aconselhar. Se você cultivar isso nas suas conversas, você vai ver que você vai dar um salto de qualidade nas suas interações e nas suas relações. Escute sem interromper, acolha sem julgar, partilhe sem aconselhar. Deixe que o Espírito Santo faz o que ele tem que fazer. Lembre, a gente está numa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, que usa essa nossa partilha, usa o nosso acolhimento, usa a nossa escuta amorosa para fazer o que ele tem que fazer na vida de cada um de nós. Então, não se esqueça, as 3 regras de uma boa roda de conversa: escutar sem interromper, acolher sem julgar e partilhar sem aconselhar. Então, uma boa roda de conversa para você hoje à noite. Nosso texto bíblico de hoje é o capítulo 9 do Evangelho de João, e nós estamos no episódio número 18 do Talmidim 52, o passo a passo de Jesus em meditações semanais que nós estamos estudando. Então, capítulo 18, o tema de hoje é o cego. É o episódio 18 do Talmidim 52 e estamos no capítulo 9 do Evangelho de João. No capítulo 9 do Evangelho de João, diz que Jesus, um dia viu um cego. É interessante essa frase, né? Jesus viu um cego. Jesus não era cego, ele via, ele enxergava, ele estava atento ao que estava acontecendo em volta dele. Então Jesus viu um cego. E um cego de nascença. E a cura de um cego de nascença era considerado mais um dos milagres messiânicos. Você se lembra que na semana passada, ou no último encontro, leprosos ou leproso, nós conversamos sobre os milagres messiânicos ou os sinais messiânicos, isto é, aqueles milagres que só o Messias poderia fazer. Curar um leproso, expulsar um demônio mudo, e curaram um cego de nascença. Por que curaram um cego de nascença? Porque eles acreditavam em Israel que uma pessoa nasceria cega se tivesse sido amaldiçoada por Deus. Por que um homem nasceu cego? É porque foi amaldiçoado por Deus, era o que eles pensavam. Por isso que os discípulos perguntam para Jesus a respeito desse cego de nascença: quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque tem pecado aí. O sujeito nasceu cego é porque Deus amaldiçoou. Isso é um castigo divino. Nasceu cego, ele está sendo castigado por Deus. Por isso é que a cura de um cego de nascença é um milagre messiânico. Porque curar um cego de nascença é suspender uma maldição divina, é cancelar uma maldição divina, é revogar uma maldição divina, é dizer, olha, maldição cancelada. Agora, quem pode cancelar uma maldição divina? Quem pode interromper a maldição de Deus? Somente o Messias poderia fazer isso. Por isso é que eles acreditavam, então, que a cura de um cego de nascença seria um milagre messiânico. Então Jesus, como ele cura esse cego? Ele pega terra, mistura com a sua saliva, passa nos olhos do cego e manda que o cego vá ao tanque de Siloé ou à fonte de Siloé. A fonte de Siloé era a única nascente de Jerusalém, era a fonte chamada a fonte do enviado, um nome muito sugestivo. O Messias é o enviado de Deus, a fonte do enviado. Então, Jesus manda que esse cego de nascença vá à fonte de Siloé. Aqueles dias em que Jesus cura esse cego, estava acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela tinha uma ritualística muito interessante. Os sacerdotes buscavam água na fonte de Siloé para lavar as escadarias do templo. Então, o que está acontecendo ali é que, muito provavelmente, naquele momento, ao redor da fonte de Siloé, tem um monte de sacerdote. Os sacerdotes estão ali. E Jesus envia aquele cego de nascença para o meio dos sacerdotes. Da mesma forma que Jesus enviou os leprosos para os sacerdotes,
mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes no templo, agora Jesus envia o cego de nascença aos sacerdotes. Jesus está dizendo, olha aí, eu curei um cego de nascença, o Messias chegou, eu sou o Messias, o que é que os senhores têm a dizer? Um sinal messiânico está realizado bem diante dos seus olhos, qual é o veredito dos senhores? E quando aquele cego de nascença chega no meio dos sacerdotes, começa um alvoroço tremendo, porque era obrigação dos sacerdotes, dos doutores da lei, do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, investigar aquele fenômeno. Se você pega aí no Evangelho de João, versículo 32 do capítulo 9, está dito que ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos em Israel. Aquele milagre, aquele sinal de Jesus era inédito na história de Israel. Então, eles tinham que investigar. Ele era cego de nascença mesmo? Ele foi mesmo curado? Quem curou? Era a grande pergunta. Quem curou esse cara? Por isso é que eles começam a perguntar. Ele era cego de nascença? Aí pergunta para os vizinhos. Aí eles dizem assim, não, era ele mesmo ou era parecido com ele? Não, aí constata, e o próprio cego diz assim, não, sou eu mesmo. Eu era cego desde que nasci e então eu agora estou curado. E os fariseus, os doutores da lei, eles vão perguntar para o cego como foi que isso aconteceu. O cego diz assim, eu não sei, ele passou lama nos meus olhos, me mandou ao tanque de Siloé, eu lavei os meus olhos e agora eu vejo. E então os fariseus, eles começam a perguntar, o que você acha disso? O que você acha desse homem? Quem é ele? E o cego, ele diz, olha, vocês é que têm que dizer quem é ele. Eu acho que ele é um profeta. Mas, no fundo, eles estão sabendo que a grande celeuma ali deixa de ser, a grande discussão deixa de ser se o homem era cego, se ele foi curado, se era cego de nascença ou não, mas a grande questão passa a ser o protagonista dessa cura, Jesus. Se Jesus realmente curou um cego de nascença, então ali está um sinal muito evidente de que o Messias está presente, de que Jesus é o Messias. Bom, aqueles homens, eles não acreditam que ele era cego, que era cego de nascença. Eles se recusam a acreditar no milagre tão evidente. Então o que eles fazem? Eles chamam o pai do rapaz e começam a interrogar o pai do ex-cego. E aí eles começam a dizer o seguinte, bom, o seu filho era cego mesmo? Como é que isso aconteceu? Quem foi que curou? E os pais, eles ficam com medo de dizer. Eles ficam com medo de dar as respostas deles, porque diz o capítulo 9 aqui do Evangelho de João, que os pais do ex-cego tiveram medo de ser expulsos da sinagoga. Então eles respondem com evasivas e saem com essa. Olha, o nosso filho já tem idade, ele é grande, pergunta para ele, do tipo, não nos comprometa nisso daí. Então eles voltam para falar com o que fora cego. E vão perguntar para ele novamente como aconteceu, o que ele acha do que aconteceu, quem é Jesus e tudo mais, e como foi que ele lhe abriu os olhos. E aí no versículo 27 do capítulo 9, o homem responde assim, olha, eu já disse a vocês e vocês não me deram ouvidos. Por que é que vocês querem falar comigo outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O que ele fala é o seguinte, porque vocês estão tão interessados nesse cara que me curou. No fundo, vocês sabem quem ele é, então vocês também têm que segui-lo. É isso que vocês querem? Vocês estão se recusando a seguir a Jesus, o Messias? Ou vocês estão com medo de se tornarem seguidores dele também, do mesmo jeito que a multidão está seguindo? Vocês estão falando comigo? E os camaradas ficam loucos da vida. Eles dizem assim, olha, discípulo dele é você. Moisés nós conhecemos, agora esse cara a gente não sabe nem de onde vem, não sabemos nem quem ele é. E aí o cego diz assim, que coisa, né? Vocês não sabem quem ele é, de onde ele veio, mas ele me curou. E eu era cego e agora eu vejo. E como é que vocês explicam esse fenômeno aí? Porque se ele não fosse um homem abençoado por Deus e usado por Deus, ele não teria feito o que ele fez, porque nunca na história de Israel aconteceu isso, de um cego de nascença ser curado.
Então vocês estão com um grande problema nas mãos, vocês têm que ter um veredito a respeito de Jesus. E eles então ficam revoltados com a palavra do cego, dizem o seguinte: quem é você para vir pagar a lição para a gente? Você é ninguém. Você é um amaldiçoado de Deus, você vem querer nos ensinar. E eles então amaldiçoam de novo o cego, expulsam o cego e tudo mais. Mas nesse momento o que acontece é que Jesus se aproxima daquele homem que fora cego e diz a ele: você conhece o Filho do Homem? E o cego diz assim: quem é ele? E Jesus diz: sou eu. É como se Jesus dissesse: você sabe quem foi o cara que te curou? Você sabe quem esteve diante de você? Ele falou assim: não, eu não sei, eu era cego. Eu falei: então, sou eu estou aqui diante de você, eu estou me mostrando para você. E naquele momento, o homem que fora cego cai aos pés de Jesus em ato de adoração. Bom, um judeu jamais se ajoelharia diante de alguém se não tivesse uma profunda consciência de estar diante do Messias e diante da própria pessoa de Deus. Então, esse ato de adoração desse homem é extraordinário. E Jesus passa, então, a falar a respeito dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes que não tiveram a mesma reação do cego. Isto é, aquele cego de nascença experimenta a cura e diante daquele que o curou, ele cai de joelhos em adoração. Os sacerdotes, os doutores da lei e as autoridades religiosas judaicas têm um milagre incontestável, testemunhado repetidas vezes e por várias testemunhas, mas eles se recusam a cair de joelhos diante de Jesus e adorá-lo. E Jesus então diz a respeito daqueles homens: se vocês fossem cegos, vocês teriam escusas, mas vocês dizem que veem, então vocês não têm como se desculpar e como ser absolvidos diante de Deus. O que me leva a pensar que precisamos corrigir esse nosso ditado da nossa cultura, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Acho que é uma outra possibilidade da gente pensar sobre isso. O pior cego é aquele que pensa que vê. Não é aquele que não quer ver, porque não querer ver é estar em estado de negação. O que Jesus está dizendo não é que vocês não veem, vocês pensam que veem, vocês afirmam que veem, vocês são cheios de certezas, e isso faz de vocês inexcusáveis diante de Deus. O pior cego não é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que pensa que vê. E esse encontro com Jesus é um encontro revelador. Essa experiência desse cego de nascença mostra que Jesus não apenas ele cura os nossos olhos em termos físicos, né, uma cura física para esse homem que era de fato cego, mas existe uma outra cegueira. É uma cegueira da alma, é uma cegueira do espírito. É o que a gente brinca, que o sujeito vê, mas não enxerga. Tem gente que vê, mas não enxerga. Ver é diferente de enxergar, assim como ouvir é diferente de escutar. A gente ouve, mas não escuta. Ouvir é uma experiência física, escutar é uma experiência da alma. Ver é uma experiência física. Enxergar uma experiência da alma. Então Jesus ele quer não apenas dar a saúde dos olhos físicos, ele quer abrir os nossos olhos espirituais para a gente enxergar a realidade espiritual e especialmente enxergar o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Esse Deus que vem ao encontro dos
amaldiçoados ou dos que são considerados amaldiçoados, para justamente neles manifestar a sua glória, manifestar o seu amor, a sua bondade, para justamente naqueles que são considerados amaldiçoados, Deus revelar o seu caráter amoroso. Deus abençoa aqueles que são considerados amaldiçoados e oportuniza que a gente possa não apenas olhar para Deus de maneira diferente, mas enxergá-lo de maneira diferente. O Deus que não é o Deus da maldição, o Deus que é o Deus da redenção, Deus que não é o Deus da maldição e do castigo, é o Deus que não está contra nós, Deus está a nosso favor. O encontro com Jesus tira o medo de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, e aliás é João mesmo quem diz isso, que no amor não há medo. Quem tem medo de Deus não experimentou o amor de Deus. E justamente há muitas pessoas que carregam um estigma da maldição e se julgam tão não merecedoras do favor divino que atravessam a sua vida com medo de Deus. Então eu queria perguntar para você e sugerir para a sua roda de conversa, queria perguntar isso, que você acredita em maldição? Aquele pessoal lá acreditava que o cego de nascença era um amaldiçoado. Então você acredita em maldição? Você acredita que Deus amaldiçoa pessoas? Você acredita em maldição divina? Você acredita em maldição hereditária? Isso é que o pessoal fala de maldição hereditária, de histórias que acompanham gerações. Você acredita nisso? Se você acredita, como é que uma pessoa pode se ver livre da maldição que carrega? Como que uma pessoa pode ser liberta da maldição? Se você acredita que uma pessoa pode ser realmente amaldiçoada, como que ela pode ser liberta da maldição? O que você pensa sobre isso? Agora, se você não acredita em maldição, por que você não acredita? Quais são as suas razões? Justifique aí por que você não acredita, mas converse com o seu grupo sobre maldições. Você acredita em maldição ou não acredita em maldição? E depois que vocês conversarem, não antes, depois que vocês conversarem, leiam Gálatas 3, 14 e 15 e Colossenses 2, 13 a 15. Leiam esses dois textos bíblicos, Gálatas 3, 14 e 15 e Colossenses 2, de 13 a 15. Leiam esses textos bíblicos e falem de novo sobre maldição e o que a Bíblia fala sobre isso e qual é o papel de Jesus Cristo a respeito de maldição. Segunda coisa que eu queria sugerir para a sua roda de conversa é perguntar o seguinte: você, por um acaso, carrega alguma culpa de um pecado do seu passado? E você acredita que as coisas que acontecem na sua vida no tempo de hoje, no tempo presente, estão relacionadas com alguma coisa lá do passado? Isso que está acontecendo comigo é por causa daquilo? Tem alguma culpa, tem alguma coisa mal resolvida aí dentro da sua alma, do seu coração? Tem alguma coisa lá do seu passado que assombra você e que você acha que a qualquer momento Deus vai te castigar, vai te cobrar, ou o diabo vai aparecer na sua porta com a nota promissória para tirar satisfações? Tem alguma coisa do seu passado que assombra você, faz você ter medo do que está acontecendo hoje ou do que pode acontecer hoje? Então você leia na sua Bíblia a primeira carta de João, capítulo 1, os versículos de 7 a 9. 1 de João, capítulo 1, de 7 a 9. E aí você conversa sobre
eventual pecado do seu passado, ou essa culpa que você carrega, ou esse medo que você carrega de Deus, tá bom? A terceira consideração que eu queria fazer com você e sugerir para a sua roda de conversa é, levando em consideração que os milagres messiânicos são sinais que apontam para o fato de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o que isso significa para você? O que significa para você essa afirmação de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo? Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Filho de Deus. O que significa para você isso? O que esse Jesus significa na sua vida? Qual é a sua relação com Ele? Com a pessoa de Jesus? E depois você escreve a sua oração a respeito de alguma coisa que tocou o seu coração na roda de conversa de hoje. Eu fiz várias sugestões de questões e, é claro, vocês podem conversar sobre todas elas, mas podem escolher uma ou vocês podem escolher aí como se conduzirem na roda de conversa de vocês. Eu oro a Deus que essa roda de conversa seja muito abençoada hoje à noite. Não se esqueça, ouça sem interromper, acolha sem julgar, partilhe sem aconselhar. Que Deus abençoe vocês. Jesus está aí, Jesus está aqui, o Evangelho é vivo, é palavra viva de Deus, o Espírito Santo está ministrando sobre nós. Que seja uma noite abençoada de experiências com Deus. Até quinta, se Deus quiser.